Graças a paz, irmãos. Boa tarde, boa noite. Agora são 18 horas e 18 minutos. Eu quero orar, pedir para o Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre a nossa vida, derrama iluminação na nossa mente. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, nos dá clareza agora. Em nome de Jesus, Pai, porque o que nós vamos fazer agora é algo sério, nós vamos olhar a Tua Palavra, nós vamos cavar, Senhor Deus, profundo aqui nessa Palavra de Deus, nesse texto, para poder experimentar algo libertador da Tua parte. Jesus, eu te peço, Espírito Santo, onde o Senhor está, aí a liberdade, Teu testemunho venha ser, Senhor Deus, sobre nós, Pai. Tu és justo, Tua igreja é justa e santa, Pai, que o Senhor vem fazer isso para a glória do Teu nome, nos libertando de toda condenação, de todo tipo de pensamento contrário à Tua palavra, através da Tua própria palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, eu vou fazer uma análise aqui dos verbos, né, ali no texto de Romanos, do verbo, na verdade, a palavra crima ali em Romanos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que em Romanos, Paulo fala que de uma ofensa veio crima, ou seja, juízo. Em outras versões vai trazer julgamento. Em algumas, inclusive, se você for ver, algumas ocorrências dessa palavra na Bíblia, aparece como sendo condenação, né? Então, o que é crime ali? Então, como eu já disse na outra live, Paulo está falando de uma questão totalmente legal em Romanos 5 e não meramente de uma propagação de pecado no sentido de natureza. Então, é fato que nós, por natureza, somos pecadores, descendentes de Adão, mas é um fato que, né, e essa corrupção que nós herdamos de Adão, ela tem seus desdobramentos aí, endurecimento do coração, entendimento obscurecido, tudo isso na nossa carne, né? Então, a natureza carnal é totalmente inimiga de Deus, então tem todos esses desdobramentos da própria natureza. Mas aqui Paulo está usando uma linguagem judicial, uma linguagem jurídica, né? Por falar de julgamento, de condenação, de pecado, de violação da lei, que o pecado é transgressão da lei, nada mais do que transgressão da lei. É claro que tem a natureza pecaminosa também, então Paulo está tomando essa linguagem jurídica aqui, e graças a Deus por isso, porque isso nos liberta completamente de toda condenação, né, que nós herdamos de Adão. Então, Romanos 5,16 vai dizer que a ofensa de um, né? Nós vamos ler lá, Romanos 5, se você tem a sua Bíblia aí, versículo 16, Romanos 5,16, na King James vai dizer assim: porque assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os homens, assim, igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Então, a King James, na verdade, isso aqui é o 18, vamos 16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento, aqui ele usa a palavra julgamento, derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que, né, o julgamento nosso, né, ele derivou de uma ofensa que resultou na condenação. Então, o julgamento derivou de uma ofensa. É isso que ele está falando. Ele usa a palavra julgamento. No grego, em algumas versões, como a Corrigida Fiel, vai ter escrito juízo. E na Almeida Atualizada, por exemplo, vai ter escrito juízo, né?
porque o juízo veio, na verdade, uma só ofensa para a condenação. Essa palavra aqui, juízo, é crima. É a mesma palavra para julgamento ali no outro texto. Eu já falei sobre isso, mas eu vou me aprofundar nessa palavra aqui e na necessidade de interpretar essa palavra. Veja como não só uma palavrinha, mas todo o contexto e a linguagem jurídica aqui aplicada, ela muda completamente a visão de uma pessoa. Muitas pessoas não conseguem entender a necessidade da exegese da hermenêutica, mas quando você está debatendo com um católico ou com alguém que rejeita a doutrina da imputação, principalmente a doutrina da imputação do pecado de Adão, né, como juízo, e também da justiça de Cristo, né, como sendo atribuída a nós, determinada por Deus, né, com justificação para nós, ela sendo atribuída, ou melhor, imputada, né, porque eles não gostam dessa palavra, imputação. Então, eles ficam tergiversando ali nesse texto, falando de uma justiça infundida, né? E o crente, por ser generado pelo Espírito Santo, ele de fato sente em si, tem dentro de si, aquela direção do Espírito de Deus, para a verdade, obviamente, mas também para fazer aquilo que Deus quer. Então o crente, ele quer obedecer a Deus, ele tem no seu corpo, na sua natureza regenerada, o desejo de obedecer a Deus. Então, a partir daí, alguns ficam um tempo confusos por causa disso, né? Porque a Igreja Católica dizia que a justiça ela era infundida, porque afinal o pecado de Adão ele foi propagado realmente por natureza também. Então, por natureza você é pecador, você nasceu em pecado e é pecador. Você peca, sua propensão é para o pecado, Gênesis 6, Romanos 3, etc. Né? Na carne não habita bem nenhum, a natureza da carne é inimizade contra Deus. Então, existe essa realidade, então é negado o aspecto jurídico, muitas vezes, que é o aspecto forense, né, da justificação, da declaração de Deus de que nós somos justos, né, por causa dessa verdade também, da propensão para o pecado e da verdade que Deus infunde uma nova vida em nós, sim, através do Espírito Santo, quando nós nascemos de novo e quando nós cremos, Deus infunde uma vida nova em nós. Então, essa verdade existe e ela é colocada sobre o texto, mas Paulo não está falando sobre regeneração aqui, ele não está falando sobre santificação aqui, ele vai falar sobre santificação no capítulo 6, 7 e 8, ele não vai falar agora, ele está continuando o capítulo 4, porque a Bíblia não é escrita em capítulos ou versículos, ou seja, do capítulo 3 até aqui, Paulo ele está falando sobre um tema. Esse tema é como um homem pode ser justo diante de Deus. E Paulo fala no capítulo 4 que é sem as obras. Então, sem as obras, um homem é justo diante de Deus. Então, agora, Paulo está falando de um termo legal, né? Como que Deus pode justificar o pecador? No capítulo 3 ele falou que Deus ele havia deixado impunes os pecados cometidos, então ele puniu na pessoa de Cristo. Cristo se tornou a propiciação dos nossos pecados, também dos crentes do Antigo Testamento, e Deus puniu os pecados dos crentes ali em Cristo. Okay? Então, em Cristo, os pecados de todo o povo de Deus foram colocados e Cristo se tornou a propiciação dos pecados, os meus pecados, dos de Davi, dos de Abel, dos de Abraão. Cristo se tornou o propiciatório, ou seja, a ira de Deus não cai mais sobre nós, porque nós cremos em Cristo, então ele é a propiciação dos nossos pecados. Aí está o perdão dos pecados, e Paulo liga isso, né? A fé, sim, só a fé, ali no capítulo 3, no 4, então ele vai dizer que pela fé você é justificado, você é declarado justo diante de Deus, pela fé somente, e não por obras. Então, no capítulo 4 ele vai dizer que
a parte das obras, Deus declara alguém justo. Então, ele usa Davi ali para dizer, né? Então, ele fala que se não imputar pecado. Então, ele fala sobre isso, não imputar pecado. Deus não imputa, bem-aventurado aquele que Deus não imputa pecado. Então, Deus não imputa pecado. Ser justo, então, aqui Paulo liga a não ter os pecados imputados. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Agora, Paulo vai trazer, ainda vai desmembrar ainda esse aspecto. Então ele vai dizer, olha, nós estamos justificados mediante a fé, né? Então, como eu ensinei, nós somos justificados mediante a fé e nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando de uma justificação que não é por obras, que não vem das nossas obras, não vem, né, das nossas obras, de nada que nós fazemos. Então Paulo fala isso em Romanos 5:1, né? Não é por obras, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sou justificado, eu sou declarado justo por causa da minha fé em Jesus Cristo. Só. Acabou, sola fide. Então Paulo fala isso. Então ele começa agora a desmembrar uma realidade que vai, no versículo 9, como eu disse, né, ele vai falar sobre o que nos justifica. Ele diz, olha, no 8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos amou, a prova está que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. E ele diz agora, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, para Paulo, aqui, depois que eu criei em Jesus, agora eu sou justificado pelo seu sangue. Então eu estou coberto aqui pelo sangue de Cristo. Muito mais agora eu serei salvo, né, da ira de Deus. Então se antes Deus me amou e deu Jesus, agora muito mais eu vou ser justificado, né, eu vou ser salvo da ira. Por quê? Porque eu já sou justificado. Então um dos elementos que me justifica, isso a gente pode ver no capítulo 3, quando fala que Deus propôs que em Cristo, né, através de Cristo haveria propiciação dos pecados, né, pela morte de Cristo. Agora a gente vê de novo aqui em Romanos 5:9 que Deus propôs em Cristo, né, ser a propiciação pelos nossos pecados. Então o sangue de Cristo propicia os nossos pecados, mas agora ele fala de justificar. O sangue nos coloca em posição de justos. Deus nos declara justos por causa do sangue de Jesus. Mas agora ele vai desdobrar aqui sobre um princípio que nós chamamos de representação federal, que é um princípio de representação que está ali subentendido no texto, assim como o princípio de substituição está entendido em 2 Coríntios 5:21. Então essa ideia de representação está ali, né? E nós podemos ver em diversos textos da Bíblia, como eu já demonstrei. Por exemplo, a Bíblia fala que Finéias, lá em Josué, ele vai lá e mata um homem que estava pecando, e Deus abençoa toda a sua posteridade por aquele ato, né? Então ele imputou isso sobre todos os descendentes dele, tá? Lá você vai ver isso no Salmo 106. Depois você vai ver que Abraão, quando deu o dízimo, está lá em Hebreus no capítulo 7, versículo 4. Levi, que é um descendente de Abraão, da terceira linhagem. Depois Abraão gerou Isaac, depois Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi, já é 3 depois dele. Isaac, Jacó e Levi, é o terceiro depois de Abraão. Ali Levi, ele deu o dízimo por meio de Abraão. Ele fala, por assim dizer, podemos dizer que Levi, né, deu o dízimo nos lombos de Abraão. Ainda estava em Abraão ainda, de forma seminal, e Levi deu o dízimo, né, por meio de Abraão. Então existe uma correlação aqui quando o meu antecedente ele faz algo. Então esse algo que o meu antecedente fez é como se eu tivesse feito
também. Ok? Então tá, ok. Esse é um princípio da Bíblia também para demonstrar representação, né? Agora, quando se trata ali de Adão e Cristo, Paulo vai falar vai usar uma linguagem, essa representação ele vai usar uma linguagem judicial. Essa linguagem judicial que ele vai usar, ele vai usar essa palavra crima, que a gente leu aqui em Romanos 5,16, né? Então, por exemplo, como eu li ali, a Almeida atualizada vai dizer assim, ó, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Então, o que me condena? Essa ofensa. Tá? O que me deixa em juízo? Essa ofensa. E o que é juízo aqui? O que é juízo? Se você vê, em termos legais, né, a palavra juízo fala sobre uma pessoa não só passiva de julgamento, mas que está em julgamento jurídico. Vamos lá. O que é? Então, que a gente vai olhar aqui rapidinho. O processo, né, o efeito de julgar. Então, o julgamento, né, a gente pode usar a outra versão que é a King James, vai trazer julgamento veio desse pecado. Então, o juízo aqui não é mais, não é menos do que julgamento. Então, existe um julgamento. E esse julgamento trouxe condenação, ou seja, você pega um tribunal, então nesse tribunal tem um julgamento. Esse julgamento condenou todo mundo. Condenou baseado em quê? No que eles fizeram? Não, no que Adão fez. Então a linguagem judicial ela é necessária para que você entenda e creia, né? Que quando Deus julgou o ato de Adão, ele condenou todos. Então, esse ato de Adão, ele trouxe, né, o juízo, a ofensa, ela veio de uma condenação. E no versículo 18 vai dizer que foi sobre todos. Portanto, assim como só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Ou seja, essa ofensa de Adão, ela foi colocada na balança de Deus, o juízo, né, de Deus, e o resultado foi a condenação de todos os homens. E a prova, a sentença dessa condenação, de como é condenado diante de Deus, é a morte. Então, todos os homens, por causa da ofensa de Adão, eles são condenados por não só natureza, mas por imputação legal. Deus determinou que a ofensa de Adão fosse a causa da condenação de todos os homens. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós chamamos isso de imputação do pecado de Adão. A palavra crima, que aparece ali como juízo, ela aparece em diversos textos e sempre nesse sentido de juízo, julgamento e condenação, ok? Então não é uma invenção de Lutero, nada a ver. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 2, a palavra crima aparece quando Jesus fala sobre não julgar, né? Então, Mateus 7, versículo 2, vai estar assim, eu vou usar a corrigida e fiel, né, que eu acho a versão mais... Ele vai dizer assim, ó, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Então, o que é o juízo aqui? É um processo de julgamento, né? E aqui esse processo de julgamento aqui, ele está falando sobre o meu julgamento com os outros. Então, o meu julgamento com os outros vai ser determinativo, vai determinar a medida que Deus vai me julgar. Isso que Mateus está falando aqui. Então, julgamento de novo, juízo aqui, está falando sobre julgar, né? Porque justamente o versículo 1 fala sobre não julgar. Então, julgamento de novo. Agora vamos ver outro versículo onde aparece a palavra crima, Mateus 23, 14. Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que devorais as casas da viúva, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então aqui o juízo ele já está no aspecto, não apenas só de processar
um crime, mas já de condenação aqui. E você vai ver diversas vezes a palavra crima no grego, que aparece aqui em Mateus 23 como juízo, 23:14, e também em Romanos, como eu estava demonstrando, aparece não apenas como processo de julgamento, mas como o próprio juízo, a própria condenação. Então, a palavra crima aqui não é só simplesmente ser passível de ser julgado, mas que alguma coisa aconteceu. Ou seja, alguém fez algo errado e agora o processo está sendo colocado diante, né? Deus está sendo julgado esse processo. E o resultado do processo agora, né, aqui em Mateus é a condenação, já vai direto o crime. Então ele já subentende Mateus que crima, a palavra crima aqui já é a condenação já. Então Jesus está dizendo assim, o próprio Jesus, né? Então, eles devoram as casas da viúva. Então esse erro deles ocasiona maior juízo, julgamento, juízo. Então, entende? É algo muito sério a palavra de Deus, mas vamos até o fim. Se Deus nos permitir, nosso Senhor, nós vamos começar a destrinchar isso, nós vamos acabar com qualquer tipo de catolicismo que tenha adentrado nosso meio, em nome de Jesus, para a graça de Deus. Então não é invenção de Lutero. Você perceba que a palavra crime aqui aparece com forma de condenação, ok? De novo, nós vamos ver aqui, ok? A palavra em Marcos 12:40. Marcos 12:40. O que está escrito em Marcos 12:40? Vamos lá. Marcos 12:40 aparece novamente a palavra que Paulo está usando ali, crima. Aparece em Marcos 12:40. A mesma coisa. Jesus está falando sobre os fariseus que devoram as casas da viúva, e isso com o pretexto de fazer largas orações. Esses receberão mais grave condenação. Então, crima já é a própria, o próprio juízo, né? Já é a própria condenação aqui dos fariseus, ok? Então a palavra crime aqui ela tem a ver com algo que está sendo julgado, ok? Não é nada a ver com meramente uma natureza ser propagada. Então Romanos 5 não pode falar disso. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Paulo não está falando ali de uma natureza que é passada adiante. Ele está falando de um ato de Adão que trouxe juízo para todos. Ou seja, esse ato de Adão trouxe juízo. Ou seja, a sentença judicial foi a condenação de todos e, consequentemente, a morte. Então ele está falando sobre algo muito sério, algo muito santo. Ele está falando sobre Deus atribuir ou imputar esse ato de Adão aos seus descendentes. Está falando sobre isso. Então, assim como esse ato de Adão foi imputado aos seus descendentes, esse crime foi imputado, ou seja, assim como a ofensa trouxe crima, ou seja, trouxe esse juízo, essa condenação, né, juízo para a condenação, Paulo vai dizer, ou seja, trouxe esse julgamento, o juízo é o julgamento, assim também o ato de justiça de Cristo, ele traz algo jurídico. Agora, o que? A justificação. Ou seja, é uma declaração de Deus que você é justo. Não tem nada a ver com você ser feito justo porque você é bom, porque você obedeceu, ou porque Deus regenerou você, ou porque o Espírito Santo faz você produzir boas obras. Não. Paulo está falando de algo real, não que as boas obras não são reais, mas um ato feito por alguém, que é Jesus, ele ocasiona, então, ele traz, né, da mesma maneira, judicialmente, essa justificação, declaração de Deus de que você é justo. Então, vamos continuar aqui, em nome de Jesus, nós vamos terminar isso aqui. Novamente, a palavra crime aparece em Lucas 20:47, a mesma palavra que Paulo usa ali. Então vamos lá, Lucas 20:47, vamos ver se não é a mesma coisa, né? Porque muitas vezes aparece 47, então aqui mesma coisa, né?
os fariseus devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, receberão maior condenação. Perceba que tem a ver isso, o ato punitivo de Deus, tem a ver com a punição divina, né? Tem a ver com um julgamento de Deus sobre algo que foi feito. Então, aqui está falando de alguém que fez, os fariseus, devorando as casas das viúvas, e Deus, então, declarando que Jesus declarando que eles são condenados. Eles são condenados. Ok? Eles vão receber condenação. Vamos continuar aqui, então. Outro texto que aparece, a palavra crima, é no capítulo 23 de Lucas, versículo de número 40. 23, 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Então, aqui, o ladrão aquele repreende o outro, que estava falando sobre Jesus, né? Desce aí também, salva, tira a gente daqui. Ele diz: ó, tu não teme a Deus, estando, né, na mesma condenação, recebendo a condenação. Eles mereciam a condenação, ok? E ele disse, olha, ele usa a palavra condenação aqui sobre julgamento. Recebeu o julgamento, recebeu a condenação, ele merecia aquilo. Então está falando aqui de algo que foi já até concluído. Uma condenação já é, o julgamento já é, digamos assim, que tem um pecado ali, né? Já é a própria condenação ali, já. Entende? Então, várias vezes, como a gente viu ali no texto de Mateus e aqui em Lucas, a palavra crime aparece já diretamente como julgamento e condenação, não apenas como o próprio processo de julgar. Mas mesmo que seja o processo de julgar, os católicos perdem porque se trata de algo jurídico e não de algo meramente propagado por natureza, ok? Então tem como, não é invenção de Lutero nem nada. Vamos continuar lendo aqui e daí nós vamos estudar o texto bíblico com calma. Depois nós vamos ver João 9,39. João 9,39 também vai trazer a palavra crima, né? Jesus está falando sobre o cego de nascença e sobre os fariseus. Então ele dá uma sentença aqui. Ele diz, olha, eu vim a este mundo, versículo 39 de João 9, eu vim a este mundo para o juízo. Aqui ele está falando de juízo. O que é o juízo aqui? Então algumas pessoas pensam que o juízo é só o processo, né, de condenação. Nem sempre. Mas aqui ele já está falando sobre a fim de que, ou seja, que o juízo, o julgamento, é um julgamento mesmo. A fim de que os cegos que não vejam, né, venham. E os que vêm sejam cegos. Então Jesus está falando aqui já de um julgamento. Eu vim para julgar já. Aqueles que são cegos vão ver e aqueles que vêm vão se tornar cegos. Então aqui Jesus vai julgar aqui essas pessoas e vai cegar o entendimento daqueles que se dizem sábios, enfim. Aqui já é um ato de juízo de Deus. Depois, a palavra crima, de novo, em grego, aparece em Atos 24, 25. Aí, Urubato, vou ver todas as ocorrências dessa palavra no Novo Testamento e você vai ver que nenhuma dessas palavras fala de propagação de pecado. Ou seja, entende? Fala de um ato de juízo ou de justiça, ou de juízo, né? Julgamento, no caso, ou de própria condenação direta, né? Então, vamos ver aqui Atos 24, 25, ok? Atos 24, 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Paulo começa a falar aqui para Félix, né? Então, ele começa a falar o evangelho, mas ele não para, né? Não fala só o que é bom aqui, né? Ou aquela parte boa, né? Deus é amor. E não. Paulo já começa a apertar aqui Félix e ele começa a falar. Foi levado a Félix e ele começa a falar sobre a justiça, né? Que seria, obviamente, a justiça de Cristo, a justiça imputada de Cristo,
e seria também a maneira como o homem é justo diante de Deus e que ele deve fazer o que é certo, da temperança e do juízo vindouro, ou seja, condenar, né? O juízo vindouro é quando Deus vai julgar o mundo. Então Paulo já começa a falar sobre isso. Então aqui o juízo vindouro já está falando sobre o julgamento de Deus no fim dos tempos. Então isso é com o juízo vindouro aqui. Então Félix fica espavorido, responde: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Então, né, aqui tu vê que o governador ficou meio assim, porque é um assunto sério, é um assunto, né, pesado aqui, juízo final, julgamento final, juízo vindouro, né, o julgamento final, e aí manda Paulo, né, vai agora, né, ele fica apavorado, né. Mas aqui de novo a palavra crima aparece aqui, julgamento, ok? Vamos ver mais, e tem um monte, né? Romanos 2 aparece 2 vezes. Agora nós vamos ver como Paulo usa essa palavra várias vezes, ok? Então eu vi aqui nos evangelhos, em Atos. Agora nós vamos ver a palavra crima, que é o julgamento ali, como Paulo usa essa palavra, e você vai perceber que toda a tentativa, né, anti-graça dos católicos é uma coisa do inferno, né? Pela graça de Deus nós vamos ver, e você vai ver como Paulo usa essa palavra. Romanos capítulo 2, estou usando a versão Corrigida e Fiel. Romanos 2, 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O que é o juízo aqui? O juízo é o julgamento. O julgamento de Deus, ou seja, a justiça de Deus, né? A declaração de Deus de que aquilo é pecado, é segundo a verdade os que praticam o pecado. Ok? Então aqui o juízo de Deus, a palavra é crima. Ok? Crima. E depois, de novo, no versículo 3, de novo a palavra crima aparece ali em Romanos, né? Aparece ali. E tu, ó homem, né? De novo aparece que julgas os que fazem tais coisas que fazendo tu escapará do juízo de Deus. O que é o juízo de Deus aqui? O juízo é contra o pecado que essa pessoa está praticando. Palavra crima de novo. Então tá vendo aqui? Já é uma condenação, um juízo sobre uma coisa que foi feita. É uma demanda da lei. A lei está procurando ali, né? Vai achar aquela pessoa ali que está pecando. Que Paulo está falando isso. Lá no versículo aparece de novo a palavra juízo, não deu tempo de confirmar se é a mesma, versículo 5, né? Porque ele vai dizer ali, ó: mas segundo a dureza do teu coração impenitentes, em tesouro é ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Provavelmente julgamento deve ser uma raiz da palavra crima ali. Então, se eu não coloquei aqui é porque é crimata, ou tem a palavra crima ali, mas já é uma ou variante, ou flexão, enfim. Agora nós vamos ver aqui Romanos 3:8. Romanos 3:8, de novo a palavra crime vai aparecer aqui. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, né? A condenação deles é justa. Por que a condenação dessas pessoas é justa? Que a palavra crima aparece ali como condenação, já não é só o juízo, mas se bem que o juízo já carrega essa condenação, como a gente viu aqui. É o julgamento. Se você vai julgar algo, você vai julgar algo que foi feito de errado, né? Mas o resultado do julgamento é a condenação, né? Então para você entender, de novo, vamos lá para o alto do processo aqui. Aqui a palavra crima já aparece diretamente como a condenação do juiz. A condenação deles é justa. Mas, como a gente viu outras vezes, é julgamento. A palavra crima aparece com julgamento. O que é o julgamento? O julgamento o crime foi feito, né? A palavra crima, inclusive, a nossa palavra crime tem raiz aí, né? A palavra crima significa julgamento ou condenação. Então, o crime foi feito. É feito um julgamento pedido com base no quê? Com base nesse crime. Esse crime aqui está sendo cobrado aqui. E o julgamento, então, está averiguando ou cobrando esse crime. E a consequência do julgamento, obviamente, porque teve um crime, é o juízo ou a condenação. Por isso que aparece às vezes a palavra como juízo, mas juízo já vai como condenação várias vezes. Então,
Por que eu estou fazendo isso? Para demonstrar que das duas maneiras, sendo julgamento ou condenação, como se interpreta Romanos 5, 16, 18 e 19, não faz diferença. Porque depois vai ter a palavra condenação ali, nós vamos ler em Romanos 15. Romanos 5. Então, teve um pecado, tem um julgamento, ou seja, está acontecendo essa cobrança desse pecado. Esse julgamento acontece porque esse pecado está sendo cobrado. E de quem está sendo cobrado? Está sendo cobrado de todos. Trouxe a condenação para todos, não só para Adão. Então, se esse pecado é cobrado de todos e a condenação veio para todos desse pecado, significa que Deus colocou esse pecado em todos os homens. Então, Deus considerou todos os homens em Adão e agora eles recebem a condenação. Isso se chama imputação, ok? Nós vamos continuar lendo aqui, mas Romanos 5,16 agora é o texto que a gente ia ver. Depois Paulo vai usar de novo a palavra crime em 13:2. A palavra crima, que é a mesma ali, aparece em Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aqui já aparece como condenação de novo, já não aparece como julgamento, já aparece direto como condenação já, ok? E juízo, que a maioria das vezes essa palavra vai aparecer assim, ok? Aí você viu agora que aparece assim, a palavra crima. Depois aparece novamente em 1 Coríntios 11:29, quando estão falando da ceia. 11:29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então aqui Paulo está dizendo, o que come e bebe a ceia indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui, de novo, a palavra crima aparece como condenação, ok? Não apenas como julgamento, enfim. Depois, no mesmo capítulo, no versículo 34, Paulo vai falar de novo, vai usar condenação, né? Então, mas se alguém estiver com fome, come em casa para que não vos ajunteis para a condenação. Então, de novo, a palavra crime aparece como condenação. De novo, nós vamos ver em Gálatas 5:10, Paulo, mais uma vez, então nós já vimos várias vezes que a palavra aparece como condenação, não apenas como um processo de julgamento, né? Ao julgamento, enfim. Confio de vós que o Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação de novo. Então a palavra crime aqui é usada de novo para condenação. Então, de novo, agora Paulo de novo em 1 Timóteo, essas são as duas últimas vezes que aparece a palavra crime. 1 Timóteo 3:6. 1 Timóteo 3:6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Então aqui ele está falando sobre, de novo, mais uma vez ele está usando sobre condenação, ok? Depois vamos ver no mesmo livro 5:12, 1 Timóteo 5:12, vai estar aqui, 5:12, a palavra crima aparece de novo. Então ele está falando sobre as viúvas que casam, né? Se tornam levianos e casam, né? Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Então aqui Paulo está dizendo, não vamos entrar em detalhe o que elas estão falando aqui. Ele está falando sobre a condenação de novo. A palavra crime aparece como condenação sobre essas pessoas. Então você vê aqui que nas últimas ocorrências aqui, desde Romanos 13, a palavra são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocorrências, ela aparece já como condenação e não apenas como julgamento, né, de um crime. O julgamento de um crime já demonstra que aquele crime está sendo colocado, imputado na conta daqueles que vai cair a condenação. Mas
a condenação já aparece já direto como aquela declaração, não, está condenado, já é o julgamento já feito já, né? Então, juízo também acredito que aparece mais assim na Bíblia. Então, você perceba que essa linguagem do apóstolo. Depois, você vai ver na escritura Tiago falando sobre os mestres, Tiago 3:1, que receberão maior juízo, né? Aqui ele fala sobre um processo de julgar. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Então, aqui ele está falando sobre um julgamento, ok? Então eles vão ser tratados com julgamento de maneira mais dura, os mestres, né? Então no versículo 2 aqui ele vai dizer, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear o corpo todo, ok? Então não queremos ser muitos ser mestres. Por quê? A tendência daquele que quer ser mestre é ficar julgando e condenando os outros, né? Então aqui ele está falando, olha, não vamos ser, porque aqueles que, sabendo que receberão mais duro juízo, né? Aquele que quer, você não está dizendo que não devemos, né, reconhecer o dom que Deus nos deu, mas aquele desejo pecaminoso de querer ter algo, né, que não foi instituído por Deus, né? Enfim, mas vamos continuar aqui. Eu acho que aqui muito mais ele está falando sobre julgar os outros também, né? Depois nós vamos ver 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17, Pedro vai falar o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aqui ele já usa a palavra julgamento, né? Então a mesma palavra crima aparece aqui. Depois 2 Pedro 2,3. Já estamos terminando aqui. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar que não tem invenção de Lutero aqui. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita, né? Aqui ele usa a palavra sentença, né? Aqui, que é também algo, né, jurídico. Não. Agora, se a gente pegar a revista atualizada, nós vamos ver a palavra ali, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. Então, juízo, aqui a palavra juízo aparece, na corrigida fiel aparece a palavra sentença. O que é uma sentença? A sentença é já a condenação, né? Ou seja, aquilo que flui, né, de um ato judicial. Então, por exemplo, o juiz emite a sentença de morte para alguém. Então, essa sentença já é algo jurídico também. Pedro usa essa linguagem aqui. Vamos ver de novo aqui em mais um versículo, Judas 1,4. Judas 1,4, a palavra crima aparece novamente. Judas 1,4. O que aparece ali? Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para esse mesmo juízo. O que é o juízo aqui? Já a condenação desses falsos profetas. Vamos ver, revista atualizada. Vamos voltar lá. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Para essa condenação, já está falando sobre condenação de novo. Depois nós vamos voltar no texto ali com calma. 1 Pedro, 2 Pedro, Judas, Apocalipse 17:1. Apocalipse 17:1 vai dizer: vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Que o julgamento já né, aparece aqui em Apocalipse. E depois as últimas duas menções, 18 e 20 de Apocalipse, que a palavra crima aparece.
exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui julgamento, de novo, aparece como um julgamento, né? Já feito aqui. E depois 24, Apocalipse 24, na ressurreição aqui. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Aqui aparece a palavra julgar aqui. Então, terminei a análise. Então, você percebe que todas as vezes que a palavra crima aparece na Bíblia, no Novo Testamento, ela se refere necessariamente a um julgamento ou condenação, né? Um julgamento ou condenação. Então, agora voltando a Romanos, fica mais fácil nós vermos aqui o que ele quer dizer com juízo, né? Que é julgamento. Juízo nada mais é que julgamento. Na revista atualizada a gente vai estar melhor, sim, porque vai dizer assim, ó, o dom derivou não é como o dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, né? A condenação aqui a sentença resultou na morte de todos os homens. É isso que Paulo está dizendo. Mas essa morte, ela veio porque teve uma condenação e um julgamento. E esse julgamento ele veio por causa da ofensa de Adão. Então a ofensa de Adão ocasionou o julgamento que condenou todos os homens. É isso que ele está falando aqui. Condenou. Não é condenado por causa do seu pecado. Você é condenado por causa da ofensa de Adão. A ofensa de Adão, ela trouxe julgamento, ok? Para condenação. Ou seja, Deus, ele condenou todos e julgou todos baseado na ofensa de Adão. E essa condenação já é a condenação da morte já. Né? Já é a declaração de Deus de que a pessoa ela está condenada, obviamente, ao inferno, né? A morte é o inferno. Okay? Então, da onde vem essa condenação? Dos pecados dela? Não. Ele fala aqui, dos pecados do pecado de Adão veio o julgamento, ou seja, né? O processo de lei que condenou então todos os homens, e o resultado disso é a morte espiritual, condenação, resultado da morte física e espiritual. E depois ele vai dizer aqui, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E o 18, que é o que me interessa, pois assim como uma só ofensa veio, de novo, juízo, a palavra aqui de novo, sobre todos os homens para a condenação, então veio julgamento. Não se trata agora de uma propagação de natureza, mas um julgamento. E esse julgamento está baseado em uma só ofensa. Os homens são condenados, né, e eles morrem por causa de um pecado, de uma ofensa, ok? Essa ofensa é de Adão. Isso significa que Deus imputa o pecado de Adão sobre todos os homens, ou seja, a justiça de Deus vê todos os homens em Adão. É isso que significa esse texto, né? Então, juízo sobre todos os homens veio para a condenação, né, dessa ofensa de Adão. Isso é importante ressaltar, já falei isso várias vezes, né? Então, a palavra veio, né, já demonstra aqui uma imputação. Por quê? Porque a ofensa de Adão trouxe, né, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Então, resultou, algumas outras versões vão dizer, essa ligação entre o julgamento, entre a ofensa de Adão e o julgamento ser atribuído a todos os homens para a condenação, essa palavra aqui já demonstra a imputação, ok? Que foi imputado a ofensa de Adão sobre todos os homens, né? Ou seja, está sendo cobrado aqui, ou seja, está sendo creditado, está sendo cobrado a ofensa de Adão sobre todos os homens para a condenação. É isso que está dizendo aqui. Então, mas daí Paulo vai dizer que assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Ou seja, ele está falando aqui de uma justificação legal, né? Então, se a ofensa de Adão ela trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação, o ato de justiça de Cristo trouxe a graça sobre todos os homens para a justificação. Então aqui ele contrasta aqui Adão e Cristo, né? A ofensa de Adão trouxe esse processo de julgamento, obviamente, que foi que condenou todos. Então esse ato de Adão foi colocado na conta de todos os homens, e o ato de justiça de Cristo ele foi colocado sobre os homens para a justificação da vida. Depois o versículo acho que mais direto, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um muitos se tornarão justos. Então, sem querer muito delongar aqui, onde está a imputação do pecado de Adão? A gente falou sobre isso o tempo todo, né? Ele está na ofensa de Adão, trazendo juízo sobre os outros homens. Então não pelos pecados deles, mas pelo pecado de Adão. Então aqui está a imputação. Então Deus está considerando a justiça de Deus, né? Está demandando aqui o juízo de Deus, a justiça, o julgamento de Deus. Está demandando condenação para todos por causa desse pecado. Entende? Então, e essa condenação, obviamente, já é a condenação do inferno, da morte, enfim. E aqui Paulo está falando de uma maneira legal também, e ele está falando ali que um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Ou seja, da mesma forma, ou seja, de maneira legal, né, Deus imputa então a justiça de Cristo, o ato de justiça de Cristo traz agora não julgamento, mas a graça e a justificação que dá a vida. Então, da mesma maneira que então, a gente chama isso de imputação do pecado de Adão e imputação da justiça de Cristo. Ok, irmãos? Então que Deus possa nos abençoar, Pai, em nome de Jesus, que isso possa ser fortalecido na nossa mente cada vez mais, que o Senhor possa, Pai, iluminar cada vez mais a nossa mente, para que nós possamos ter plena convicção dessa verdade. Amém.